Fala pessoal, tudo bom? Tô entrando agora ao vivo aqui às 20 horas exatamente aqui na minha casa. Vamos ver, agora tem gente entrando aí. Agora sim. Aê, aí todo mundo entrando. Vamos lá, tô convidando aqui. Bom, gente, tá entrando daqui a pouco, vai entrar a Juliana. Entrou. Fala, Ju. Oi, tudo Tudo bom? bem? Tudo Tudo bem? bem, pessoal? Tudo bom? Então, pessoal, na verdade é o seguinte, vamos dar uma enroladinha aqui, né, Ju? Porque daqui a pouco o pessoal começa a Sim, entrar e a gente vamos. começa a discutir algumas coisas. E, na verdade, eu resolvi fazer... Deixa eu só ajeitar aqui a minha gambiarra da câmera aqui. Resolvi fazer porque, né, mudou muito... Até o meu dia a dia mudou, né? Estou passando muito tempo em casa, trabalhando de casa. Já comecei a atender às 2 da tarde, acabei faz meia hora os atendimentos. Uhum. Então a rotina mudou demais e depois eu vi uma reportagem sobre as pessoas que estão se estressando demais, as mudanças nas famílias, e eu comecei a me ver nisso, né? Porque a gente começa a trabalhar e está num ambiente diferente e está tudo muito estranho, né? Para mim, pelo menos, trabalhar em casa. E o mais Uhum. interessante é que eu tenho visto muito nos pacientes isso também, e nos pacientes, não só nos pacientes que nunca fizeram office, mas também nos pacientes que estão acostumados a fazer, né? Uhum. Esse atendimento de casa, o atendimento online, independentemente da profissão que siga, né? Sim, E sim. eu falei, pô, achei bem legal a gente conversar e bater um papo. E quem quiser participar também, manda pergunta, a gente vai trocando uma ideia bem legal. A Ju, na Uhum. verdade, ela é psicóloga lá da clínica, lá da Help Me, né? Então É trabalha isso. bem essa parte comportamental, né? A gente sabe que quando a gente fala de obesidade, ganho de peso, envolve uma série de coisas, né? Inclusive hábitos, né? Um dos Uhum. motivos são hábitos. E eu tenho visto muito hoje as mudanças, inclusive essa mudança de hábito do brasileiro, da população mundial em si, com essas mudanças, e o pessoal está ficando muito tempo em casa e tem mudado demais. Então, o pessoal tem, mesmo os pacientes de balão, os pacientes que estão com medicamentos, né, que estavam aderindo a uma mudança de estilo de vida, estão tendo que mudar a mudança e está difícil, e a geladeira fica do lado e a comida fica mais fácil. Então, é uma série de É. coisas que eu quis trazer você justamente para isso, né, Ju? Para a gente Uhum. discutir. Ô, Rogério, tudo bom? Ricardo, tudo bem? Tudo bom? Oi, tudo bem? Uhum. Discute justamente isso, essas mudanças, né, do aspecto psicológico, o aspecto familiar, né? E não necessariamente a gente vai falar também do ganho de peso, etc., mas acho que é muito do que está Uhum. acontecendo no nosso dia a Tá, dia. Então, Ju, agora é você, fala boa tá, noite, vamos conversar por onde você quiser, né? Eu deixo você à bom, né? vontade. Tá bom, obrigada, André. Gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicóloga, tá? Eu atuo na linha cognitiva comportamental. Eu sou especialista em alimentação, né, distúrbio comportamental, compulsão, tá? Eu fiz uma pós em psicossomática e agora eu fiz uma outra em de medicina integrativa. E hoje, na verdade, estamos aqui, né, para bater esse bate, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tão falado, né? Os pacientes estão realmente trazendo bastante essa questão aí, porque na verdade o que que acontece? Nós fomos, lógico, todos pegos de surpresa aí, né, por conta desse do coronavírus e que de repente a vida das pessoas deu uma mudada aí de 360 graus, né, onde obrigou, na verdade, todo mundo a sair da sua rotina, né? Então hoje estamos aí nos adaptando, tá? Essa questão aí do trabalho em casa, do home office. Então, na verdade, o que que acontece, né? Isso tem sim, tá? Eu acho que o home office, ele acaba ajudando muito, né? Que, Uhum. lógico, acaba sendo importante nós termos essa condição, esse trabalho em casa, né? Para justamente ninguém parar.
Mas, por outro lado, o que acontece é que ele acaba causando, sim, essa exaustão, né? Um desgaste, porque daí o que, que acontece? As pessoas têm o trabalho, que na verdade não para, né? E somado ao quê? Ao estar em casa, a questão do isolamento, né? A questão do a família, né? Então, de repente, eu tenho que tomar Relacionamentos, né? o relacionamento, tá? Então, assim, o que que acontece? Para muitas pessoas, né, o que eu vejo bastante é assim, que até esse fator de estar com a família, tá? Nem sempre, isso às vezes também causa uma certa angústia aí para algumas pessoas, né? Dependendo da Uhum, dinâmica familiar, tá? uhum. Dependendo, assim, às vezes você não tem um convívio legal, você não tem um casamento legal e de repente você está ali, né, de uma forma aí forçada o tempo todo, tá? Por quê? Porque o que acontece é que eu costumo dizer que o mundo lá fora, muitas vezes ele acaba sendo uma válvula de escape para muita gente, né? Então as pessoas ficam no trabalho, enfim. Então, por N motivos, tá? O que que acontece? Eu vejo todos nós, gente, isso que eu queria estar até conversando um pouquinho, trazendo essa questão. Todos nós, nesse momento, estamos sim com o emocional abalado, né? Então, por conta de tudo isso, por conta desse novo, nós estamos vivendo aí Sim. o desconhecido, né? Que de repente, da noite para o dia, a nossa vida parou, né? Assim, e mudamos aí o cenário, tá? Então, todos nós estamos tendo sim que nos adaptarmos, tá? A essa situação. Então, existe o medo, né? A preocupação com a saúde, né? Existe a preocupação com a economia, existe a preocupação, meu Deus, mas quando que isso vai acabar, né? Uhum. Quando que isso vai acabar? Então, assim, uma série de coisas que isso já provoca, né? Esse emocional já abalado, ele acaba nos prejudicando também no dia a dia, tá? Então, eu costumo dizer muito assim, André, eu digo que nós temos um tripé, né? Que é o pensar, o sentir e o agir. Então, eu utilizo muito isso tanto no consultório quanto na clínica com os pacientes, porque eu acho que tudo gira muito em função disso, tá? Desse pensar, o sentir e o agir. E aí, o que acontece? Hoje, né, por conta dessa situação toda que estamos vivendo, então, consequentemente, com esse emocional abalado, não temos como negar isso, né? Eu falo que existe uma energia também muito negativa que, querendo ou não, vai contaminando também esse todo, né? Por conta do medo, por conta dessa insegurança. Então, os pensamentos, a tendência, né? Eu, eu acabo tendo mais esses pensamentos negativos. Ou seja, é um momento que nós acabamos, assim, de gatilhos, né? Esse momento, ele acaba sendo um gatilho negativo aí, tá? Para muita coisa, Sim, né? e eu acho que até sem te cortando, mas já te cortando, Claro. a gente vê, na verdade, assim, né, que até uma das perguntas foi da Rosana sobre casamento, etc, né? E a gente vê que muitas vezes você falou que às vezes o relacionamento já não é bom e aí piora por conta, né, desse over, né? Mas muitas Sim. vezes o relacionamento é bom e pode ser que melhore, mas muitas vezes acaba tendo um desencontro nessa convivência, né? Porque não é só o casamento, são as crianças, quem tem filhos, que então mudou a rotina de todo mundo, né? A gente sabe que Uhum. hoje nós estamos vivendo hoje uma epidemia também, né, não falando não sem nada a ver com o coronavírus, mas de uma população muito solitária, das pessoas num nível de estresse muito alto, num nível de depressão muito alto, né? Uhum. Então, esse tipo eu acredito que esse tipo de comportamento muitas vezes pode, inclusive, ser potencializado, porque
é que nem você falou, né? A gente acaba gerando muita. Primeiro está no momento de preocupação, né? A gente não sabe como é a economia, como vai ficar, tem gente que não sabe como vai pagar as contas e não consegue dormir, isso acaba gerando mais atrito, isso sempre gerou, mas gera muito mais, porque é uma coisa real, uma coisa na hora, uma coisa que foge das nossas mãos, Uhum. e isso acaba, não só isso, mesmo quem não tem a parte financeira, mas a parte do relacionamento, né? Porque Uhum. mudou um pouco, né? A mesma mulher que numa fase hoje muito mais independente voltou para dentro Sim. de casa. O homem também voltou para dentro de casa, então tendo que de fazer serviços, né? Cuidar de filho, preparar comida, ou lavar roupa, louça, independente se é homem, mulher, não importa, mas são coisas Uhum. que está acostumado a fazer, acaba batendo de frente, né? Eu acho que a gente outra coisa que eu vejo, que eu sinto, isso foi uma coisa que me angustiou muito também. Eu acho que a Ju caiu, né? Para variar, quando a gente começa essas lives, fica muito cheio, Peraí. tá caindo. Se Ju, se cair, você sai, você volta, a gente volta conversando, tá? Peraí. Mas, de qualquer maneira, é uma fase que eu acho que a gente está falando com a Ju, é uma fase que está difícil para todo mundo, né? Então, por isso que eu quero que eu falo eu vejo com meus pacientes e vejo comigo mesmo, né? Perdão, aqui, pegar aqui da Ju, aqui adicionar de novo comigo mesmo. Então, assim, são fases que a gente passa. Então, o relacionamento muda dentro de casa, seja com o esposo, o marido, com os filhos. O relacionamento com nós mesmos, né, acaba mudando, porque eu vejo assim, que muitas vezes eu falo, até eu falei para todo mundo, eu trabalhando em casa, eu atendendo até um pouco menos de pacientes que eu atendo na clínica, parece que eu atendi 10 vezes mais, rendi 20 vezes menos, estou muito Sim. mais cansado, parece que ainda faltou coisa para fazer, que teoricamente no consultório eu faria, uma receita, alguma coisa, já manda, já vem, já faz, já acontece, resolve. Aqui em casa eu não consigo resolver, isso me gera um estresse, isso me tira o sono, isso me deixa mais cansado. Então, são fatores externos estressantes e que acabam levando a gente realmente a uma exaustão. Então, a gente que está hoje praticamente, sei lá, 20 dias, né, numa quarentena, parece que nós Uhum. estamos há meses, né? Parece que está 5, 6 meses, Uhum. né? E isso acaba levando a gente acaba se cobrando demais, né? A gente cobra Sim. tanto a parte profissional, a parte familiar, a gente cobra muito das pessoas, que a gente cobra que as pessoas tenham o mesmo sentimento que a gente. Então eu vejo muito isso, né? Eu até a sua opinião em relação a isso, Ju. Uhum. Então, na verdade, André, isso acontece muito. Eu digo assim, também, né, trazendo de novo essa questão do emocional, tá? Então, é uma situação onde nos leva, né? A gente acaba acionando, então, esses gatilhos negativos, tá? Porque como pensando nesse tripé, né? No pensar, no sentir e no agir. Então, quando eu escuto tudo isso, quando eu estou inserida nesse cenário, né, hoje tão assim ameaçador, digamos. Uhum. Então, logicamente, eu sinto esse desconforto emocional, eu sinto essa angústia, eu sinto medo, eu sinto desespero, eu sinto tristeza, tá? Mas são sentimentos, né, que na verdade são sentimentos que fazem parte. Nós somos seres humanos, né? Então eu acho que é importante lembrar primeiramente disso, que nós somos seres humanos e que então nós temos esses sentimentos, eles fazem parte, tá? Então, por exemplo, não existe um botão, né, que eu vou acionar e vou falar, pronto, eu não estou mais sentindo medo, eu não sinto mais e tá tudo bem. Não, né? Então, isso não é possível. Mas, por exemplo, eu sempre falo assim, então, no momento desse desconforto emocional, seja ele qual for, tá? Às vezes é até aquela sensação, meu Deus, eu preciso fazer tanta coisa e não tá rendendo, né? Uhum. Eu tô vendo que não tô conseguindo, não tô produzindo, não tô conseguindo ser um marido legal, não tô conseguindo ser um pai legal. Você começa também a se cobrar, né? Entra todos os papéis aí, de repente, também te cobrando. E a gente cobra Eu acho que a esposa ou o marido seja tão sim, sim, incentivo com a né? gente.
exato, essa angústia você transfere para o outro muitas vezes, né? Eu falo que isso também é uma questão. Estamos todos aí com o nervo à flor da pele, então isso acaba, né, também se descontando muito no seu companheiro, na sua companheira, né? Porque são as pessoas mais próximas, tá? Então, assim, nesse momento de desconforto emocional, o que que eu sugiro? É assim, gente, vamos nos acolher. Então, primeiro, não adianta eu tentar fugir desse sentimento, né? Então, eu preciso primeiro identificar esse sentimento. Isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes. Então, peraí, eu tô sentindo um desconforto, deixa eu identificar qual é esse sentimento primeiro. Tá, aí eu identifico, eu estou com medo, por exemplo, tá? E aí me faço uma segunda pergunta. O que que eu posso fazer nesse momento? Existe alguma coisa que eu possa fazer nesse momento para melhorar essa minha condição de agora, né? Porque isso é uma outra coisa. É sabermos que nem tudo, né? Nós não temos assim o controle de tudo, né? Nem tudo é possível, por exemplo, num determinado momento. Então eu tenho que também, né, fazer essa pergunta para ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, então, por exemplo, essa situação, André, dessa bagunça toda que acaba gerando, né? Então, na verdade, eu digo que essa exaustão, tá? Esse desgaste emocional, às vezes ele acontece muito também pelo pensamento desorganizado. Então, o pensamento desorganizado, ele vai provocar o quê? Ele vai provocar um comportamento desorganizado, né? Sim, sim. Então, ele vai refletir no comportamento. Então, assim, se eu tô desorganizada, se eu tô com esses gatilhos todos, né, negativos, Uhum. que me impossibilitam, né? Porque acabam, esses gatilhos todos, eles vão te bloqueando, né? Eles vão fazendo você vai perdendo a motivação. Sim. Você vai perdendo a motivação, né? E aí eu acho que às vezes é muito mais a sensação. Às vezes você ajustando um pouco esse emocional, fazendo essas perguntas, por exemplo, que eu coloquei agora, você já consegue, talvez você não vá solucionar 100% esse sentimento, mas você já dá um passo que você vai se sentir melhor, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho muitas coisas para fazer. Então, peraí, tá, mas eu tô com medo, eu tô com tudo isso. Sim, porque tudo isso faz parte do cenário. Mas então, como é que eu posso, o que que eu posso fazer? Ah, eu posso fazer isso agora. Tá, então eu vou fazer. Com certeza você vai se sentir melhor, tá? Então, eu acho que é aceitar. Eu acho que é um momento que nós precisamos nos acolher também. Esse Certo. acolhimento, ele é muito importante, tá? Sim. E até aproveitando aqui o gancho, né, que eu vi que tem uma paciente que ela perguntou essa questão dos gatilhos. Sim, são gatilhos negativos, né, que a gente acaba automaticamente acionando, tá? E que assim, para tudo, né? Inclusive, gente, na parte da alimentação, que eu também tenho, eu sei que não é o foco hoje, mas isso também, né? Então, por Faz... exemplo, acaba sendo um gatilho, né? Nossa, tá acontecendo tudo isso, esse desconforto emocional, esse medo, essa sensação que eu não estou saindo do lugar, que eu não estou conseguindo produzir, o que que eu vou fazer? Eu vou comer, tá? Uhum. Então, isso também, né? Então, essas coisas todas acabam acontecendo. Isso, oi, Jarlão, tudo bem? É isso mesmo, ele está colocando aqui que é difícil separar, né, a tarefa profissional com as atividades pessoais. Exatamente, É, é muito e, difícil isso. e essa acho que é uma das partes mais difíceis, né, que o Jalan está falando, porque, na verdade, quando a gente, e principalmente para quem não está acostumado, né, a fazer o home office, uma coisa é quando você tem as suas atividades, você vai para o seu consultório, você lá tem seus pacientes, você sabe o horário, você Sim, acorda, você
tem esse horário para acordar, você tem o horário do café, você tem o horário da refeição, você coloca a sua roupa para trabalhar, você se maquia, você se penteia, eu faço minha barba, beleza, e nós vamos para aquele lugar e às 2 horas estamos lá. Em casa, isso foi até no começo, quando eu comecei aqui com a gente fazer o home office, foi uma das coisas que até fiz um post, porque eu comecei a me perder nos horários, eu vi que os pacientes também se perdiam nos horários. Então, o paciente das 2 Uhum. das 3 aparecia às Sim. 6. Então, assim, isso foi um pouco confuso. Então, assim, o que acontece muitas vezes, a gente fala como você falou, de rotinas e o emocional, a gente também, acho que muitas vezes tem que transferir a rotina, né, da parte física, mental, para dentro de casa. Já que você está no home office, você, né, então, assim, geralmente que eu vejo, né, então eu consegui agora arrumar eu tenho um escritório aqui, dentro de casa, então eu estou dentro do meu escritório, não faço na sala, não faço na frente da televisão, né? O que a gente vê muitas vezes são as pessoas que não estão acostumadas a não se cuidar, não colocar uma roupa adequada, né? Então faz isso, faz de pijama, ou não toma Uhum. banho, sabe? Então, assim, não transfere, né, aquela coisa. Eu estava até vendo, né, você deve conhecer o Pedro Calabres falando muito assim, que realmente a gente tem que ativar nosso cérebro para tudo, né? Porque quando você põe uma roupa de Sim, academia, você está mandando para o seu cérebro que você tem que fazer exercício. Quando você exatamente. o pijama, você Claro. está falando para o seu cérebro que você tem que dormir. Então, realmente, você Uhum. não trabalhar isso e criar a rotina de pijama em casa, você não está dando condição para o seu cérebro, né? E aí fica muito difícil realmente você separar a tarefa profissional com a pessoal, se você também não Sim. dá esse start para o seu cérebro entender e você ir trabalhar, né? Se você não tiver horário para acordar, se você não tiver esse horário para dormir, né? Tem paciente que está trocando o dia pela noite, que não tem horário Uhum. refeições, né, come na frente do computador. Eu vi, inclusive, que tem muitas empresas hoje, que eu achei bem legal, que eles estão fazendo o horário do café. Né? Então, eles fazem um Uhum. meet no horário do café, não é para falar de trabalho. Então, juntam todos os funcionários que andam na sua casa, né, com um cafezinho e vão conversando, né, para ter aquele horário do relax, né, Muito. e não ficar levando, porque a gente começa mais cedo, acaba mais tarde, já que está em casa mesmo. Então, assim, isso tudo leva do pessoal para o profissional, isso que acaba atrapalhando demais. Isso interfere em relacionamento pessoal, relacionamento, Uhum. interfere na comida, interfere no desempenho e te leva a um pico de estresse gigantesco, né? Interfere no sono, né? Então, acho que são pontos que a gente precisa realmente aprender a trabalhar. Acho que é uma das maiores oportunidades que a gente tem hoje, né? Nós que nunca fizemos isso, nunca pudemos, e agora estamos começando isso, e a gente começar a entender aspectos, né, dessa linha que foi o que o Jaro falou, essa linha tênue, até onde meu pessoal, até onde meu profissional, porque está Uhum. tudo bagunçado. Eu acho que esse é o grande centro da questão, né, Ju? Exatamente. E eu acho, até aproveitando o que você falou, e é um dos pontos, eu coloquei algumas coisas aqui, é realmente assim, eu acho que tudo gira em torno da disciplina. Então, eu acho que essa palavra é né, é uma para nos acompanharmos mesmo nesse momento aí na vida, né? Porque eu acho que tudo a disciplina ela entra em tudo, tá? Que é Sim. justamente esses pro horários, para enfim, para tudo que a gente for fazer. Então, o que que acontece? Essa questão do home office, eu vejo que para muitas pessoas isso é comum, né? Muitas pessoas já têm isso, já faz parte aí da rotina. Então, algumas Uhum. pessoas trabalham, tem o home office uma vez por semana e tal. Então, isso já faz parte para muita gente, né? Mas para outras pessoas não, para outras pessoas é uma novidade, então as pessoas ficam realmente perdidas nisso, né? E não foi nada programado, foi uma coisa que, putz, caiu assim de supetão e de repente, meu Deus, como que eu vou fazer, né? É complicado. E, então, e a casa, né, é muito interessante isso que você colocou, porque a casa, quando nós falamos assim, a nossa cabeça, a nossa mente, na verdade, ela entende, né, que a nossa casa é um lugar de descanso. Então, nós saímos do trabalho, né, vamos para casa para descansar. O Então, alimento. então, inconscientemente, a casa, exatamente, é o lugar do descanso, do relaxamento, não é um local de trabalho. Então, se eu não sinalizar isso para a minha mente vai ficar extremamente perdida nisso, né? A tendência, eu falo para os pacientes,
e para as outras pessoas, para os seguidores, para todo mundo que me pergunta, a tendência é justamente, sabe, relaxar, né? Você está em casa, você tem total flexibilidade, né? Sim. Então, se você não ativar, e a gente ativa através da disciplina, né? Então, isso é muito importante. Então, não precisa ser aquele regime militar, né? Mas mais ou menos eu tenho sim que seguir os horários, eu tenho que procurar manter a minha rotina. Nessa questão do pijama, ficar de pijama o dia inteiro, peraí, aí mais ainda eu tô confirmando, né, para minha mente, para o meu subconsciente, que eu tô em casa e que não é para trabalhar, e sim para Exatamente. relaxar, né? Exatamente. Então fica muito complicado, a coisa não anda. E com isso as pessoas elas vão, ao invés de ativar essa mente, elas vão desativando, elas entram no movimento contrário, né? E vão indo, vão saindo então do movimento para um estado de paralisação, vamos colocar assim, que é muito semelhante ao da depressão, né? Sim. Porque a depressão é exatamente isso. É a ausência, do movimento, porque você não tem nem energia você não tem a motivação para fazer as coisas, É um né? vazio, né? Exato, né? Então hoje, por isso também além da exaustão, então eu estou colocando também a depressão, que ela entra muito por conta disso também, né? É, Então, e é difícil porque não depende nessas horas, né, só de você, né? Que a Karen está falando, que a Paula está falando, sim. já, né? Você tem a família, né? Então você tem quem tem filho pequeno, né? Não está indo para a escola, então tá difícil. As crianças também estão passando por um processo de maior dificuldade. Meu filho tem 3 anos, então assim não tem lição de casa para fazer. Agora a escola dá. Tem algumas coisas, mas assim, a gente nota que, coitado, tá 20 dias, não sai de casa, e então você quer dar mais atenção. E uma coisa que eu reparei, por exemplo, que quando eu fazia meus atendimentos, dava 15, 20 minutos, eu ia lá brincava com ele. Mas só nessa Uhum. de brincar com ele, eu quebrava essa corrente do tô no meu escritório trabalhando e saía parecia que eu estava indo para a sala, nem para falar oi, mas eu estava indo no ambiente para brincar. A hora que eu saía daquele ambiente de brincadeira, entre aspas, né, que eu quero ver, quero partilhar, e voltava para cá, para o meu ambiente, agora eu tenho que trabalhar, eu me cansava, porque eu tinha que refazer toda aquela conexão cerebral de novo. Bom, vamos trabalhar, Uhum. parecia 5 minutos para engrenar, e eu acho que isso muitas vezes me deixa muito. Isso que eu acho que me estafava muito. Então, por exemplo, hoje eu Uhum. consegui, mesmo quando deu 15, 20 minutos, eu procurei fazer coisas aqui que eu faria no consultório, e isso me rendeu mais, né? Por outro lado, eu fico também pensando, pô, mas eu teria aqueles 15 minutos para poder ficar um pouquinho mais com ele, que eu vou perder a parte do pai. Então, é uma coisa, cara, é muito difícil você conseguir Uhum. isso entre o que Sim, você fazer, o que você pode fazer e como você equilibrar, né? Foi que a Paula está falando que é difícil, um quer dançar, outro quer ler, outro quer pular, quer ver televisão. uhum. Isso acaba nos Sim, cansando muito. Então, acho que se a gente conseguisse criar, né, a médio e longo prazo, até porque a gente está aprendendo a lidar com isso. E estou sim. falando, né, e muita gente já está acostumada a fazer home office, e eu sei que tem muita gente que me fala que assim, e está difícil de fazer hoje, que antes fazia Uhum. casa sozinho, agora está fazendo home office com marido, com mulher, com filho, com todo mundo. Então, Sim, não conseguindo fazer. E às vezes tem que ter as duas fazendo home office, mais cuidar, fazer a comida. Então, assim, a quantidade de informações, a quantidade de coisas que você tem que fazer está tão grande que isso acaba gerando muito atrito de nós com nós mesmos, né? E de um uhum. de casa, né? E hoje Sim, você com certeza. eu estava falando com minha esposa no sábado, ela falou assim, a gente vai ficar, eu falei, a gente vai ficar em casa, porque assim, não dá para falar, ó, a gente vai brigar, vai cada um, que vai você no shopping andar, Sim, não dá, sim. você vai ficar em casa, Não vai ter dá. que ir. Então tem que É? conversar muito, era uma fase de muita conversa, muita compreensão, Sim, acho que a gente tem que, vai ter que se ajudar muito nessa parte, né? E quando sim, voltando para a parte do home office, voltando para a parte de tentar melhorar, eu acho que a gente tem que buscar algumas alternativas para tentar, no mínimo, né, deixar isso um pouco mais tênue e a gente conseguir levar, porque isso, eu acredito que isso é passageiro, vai mudar muita coisa, mas depois a vida vai voltar ao normal. uhum. Mas se a gente não cuidar Sim, com disso certeza. agora, fica resquício dessa Uhum. estafa, né? Sem dúvida. Mas sabe, né, Eu essa acho que coisa de... por isso, Uhum. né? Não, sem Então, dúvida.
Pode falar, Pode Ju. falar. Não, não, é justamente só para completar aí o que você colocou, e uma coisa que eu acho muito importante mesmo é essa colaboração, né, de ambos, tá? Então, pensando mesmo no marido e mulher, né? Então, por exemplo, principalmente, aliás, eu ia colocar, vamos colocar uma situação assim, quando os dois estão fazendo home office, tá? Então, isso é importante, porque assim, além desse trabalho em casa, tem todo o trabalho da casa, dos filhos e tudo mais. Então, eu acho que dividir as tarefas é essencial, é extremamente importante, tá? Porque sempre tem, né? Normalmente tem aquele que acaba se aproveitando da situação, então aquela coisa, ah, não, mas eu tô trabalhando. Tá, mas eu também estou passando por isso, você entendeu? Então, de repente, eu também estou trabalhando em casa e aí eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que olhar para os filhos. Então, eu acho que é importante essa divisão aí de tarefas, tá? E também pensando na dona de casa, né? Porque ela também trabalha muito, se bobear é a que mais trabalha, porque o serviço de casa ele não acaba, né? E aí eu penso assim, né? Isso é uma coisa que as pessoas não param muito para pensar. A dona de casa, a vida dela também mudou, né? Por quê? Porque de repente ela não, ela tá lá, mas ela agora está com o marido, ela está com. Então, a vida dela também mudou nisso tudo, né? Então, precisamos também levar em consideração. Então, acho que por isso, assim, é extremamente necessário que o companheiro pense nisso, que ajude também, né, nessa administração toda, na medida do possível, tá? Lógico que não dá para. Eu acho que também temos que trabalhar muito aí com os limites, né, André? Porque lógico que assim, tá, o trabalho existe, ele existe, mas o cenário mudou, né? Hum. Então, eu tenho também, veja, eu vou precisar me adaptar. Então, de repente, eu não posso também me cobrar muito, né? Eu vou né, continuando com as responsabilidades, mas de um jeito que eu não preciso pegar tão pesado comigo, porque a situação em si já está pesada, né? Então eu preciso melhorar o meu emocional e não piorar. Eu não preciso Sim. colocar mais coisas ainda, né? Porque senão fica insustentável. E é o que você É, falou, acaba deixando sequelas, coisas negativas, né? eu acho que para a gente melhorar isso, realmente, assim, tem que começar do micro e no macro, né? Então, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? A gente tem que criar, acho que, a rotina, né? Foi o que você falou que é fundamental, tanto a rotina nossa própria, né? Eu, Uhum. André, a Ana, a Rosana, a Silvania, a Karen, todo mundo, É. né? Todo mundo tem que criar a sua própria rotina, né? Eu acho que tem que ter hora para sair, tem que ter hora para acordar, você tem que ter hora do seu trabalho, mesmo que não seja aquela coisa muito em cima, que você não vai pegar trânsito, nada, mas você tem que criar essas rotinas, né? Que acho que isso já começa a criar o seu ambiente no micro, porque quando você cria seu micro, eu acredito que você consegue formatar melhor isso e você consegue, concentrando isso, trabalhar melhor no macro. E o macro, que acho que é a família, principalmente nesse ambiente familiar, não tem jeito, é conversa, Uhum. diálogo. E uma coisa importante que você falou, também criar rotinas, né? Então, Uhum. vamos dividir as funções. Hoje um faz isso, outro faz aquilo, então divide, um vai fazer. Sabe? Mas acho que isso, por quê? Porque você, com isso, consegue respeitar o seu espaço, consegue respeitar o espaço do outro e fica mais fácil que o outro respeite o seu espaço. Porque às Sim. vezes você acha que está no seu direito, no seu espaço, eu estou trabalhando, mas você esquece que o outro também tem os seus direitos, deveres, né? Uhum. E quando você está fora de casa, você tá na clínica, ela está em outro lugar, você está para cá, está para lá, falando no telefone, etc. Agora não, você está confinado no mesmo ambiente. Exatamente. E aí você tem Exatamente. os filhos, você tem o cachorrinho, você tem os vizinhos, né? Então, tem uma série de fatores que, se você realmente não tiver essa rotina, vai acabar sobrando, né? Então, até a Sônia está falando que a dona de casa fica sobrecarregada. Claro, e fica É, muito sim. sobrecarregada. Então, assim, por isso que se você tiver realmente uma divisão de tarefas, ou pelo menos uma compreensão com o outro, até onde o direito de um acaba, onde começa o do outro, acho que pelo menos Uhum. isso
dá uma aliviada, diminui o nível de estresse. Mas Eu se você acho. não está com rotina com você mesmo, já está tudo errado. Se você não tiver uma Sim. rotina de acordar, tiver a rotina de refeição na hora certa, como se fosse realmente a rotina do seu dia a dia normalmente, Uhum, mais difícil. uhum. Meio-dia, meio de meia, uma hora para fazer, depois já dá preguiça, você ainda está de pijama, você vai tomar banho 5 horas da tarde. Para que você vê, teu dia acabou, você não rendeu, Com você não certeza. fez. Né? Então, eu acho que se você conseguir criar essa rotina do dia a dia com você, com quem você mora, criar hábitos alimentares legais. E a gente falando dos hábitos alimentares, né, não é só de ganhar peso ou perder peso. A gente falando de Uhum. hábitos de alimentação saudável, mesmo para quem não precisa perder peso, porque a gente Sim, tende mais a abrir e fechar a geladeira, a gente tende muito mais a beliscar, a gente tende muito mais a comer alimentos mais inflamatórios, né? Então, mais açúcar, alimentação como farinha refinada, isso gera inflamação metabólica, então isso pode interferir inclusive no seu intestino, gerar um padrão inflamatório maior, e isso acaba interferindo no seu cérebro, na sua cognição, piora, te cansa mais, piora a qualidade do sono. Então a gente começa a trabalhar uma série de coisas, né? Se a gente uhum. não começar a trabalhar realmente a gente, o nosso micro, né, o macro acaba ficando mais difícil. E é por isso Sim. que teve alguém que colocou lá para cima que já desceu bastante. Realmente, assim, eu vi que na China aumentou não sei quantos por vezes mais o número de divórcios. A tendência é, né, no mundo inteiro. Tem nesse... É porque você, porque aí, tirando, né, o que eu falo assim, tirando a válvula de escape, né? Então você é obrigado a conviver assim com a sua realidade. E nem Sim. sempre a sua realidade é uma realidade, né, prazerosa, uma realidade feliz. Então, não dá para mascarar, né? Coisa que no dia a dia, o trabalho fora, ele mascara muitas coisas, né? Então, isso também é a angústia das pessoas, né? É não saber lidar com a própria verdade, com a situação, com o cenário real, né? Então, acho que isso também é uma situação, né? Que acaba provocando aí. Acaba. E não é assim, né? Tá, todo mundo tá sujeito a isso, né? Eu acho Sim, que todo mundo. tá muito difícil, realmente tá muito difícil, né? O convívio tá difícil. A gente vê até nos grupos de mães da escola, você vê que a pessoa tá sofrendo demais, né? É um sofrimento. E assim, isso humano, a gente acaba olhando, né? Desculpa, perdão, para o nosso próprio rabo, né? A gente não esquece um pouco de os outros. A gente está preocupado com as nossas perdas, com os nossos problemas, e a gente acaba não se preocupando muito com os outros, né? Então, eu acho que a exaustão dessa fase do home office, dessa fase do confinamento, né? Provavelmente já deve estar tendo vai ter um aumento do número de pessoas com mais diagnóstico de depressão, né? As Sim. pessoas mais solitárias, né? Porque a pessoa solitária é diferente você estar só e ser uma pessoa solitária, né? Você sentir Uhum. a solidão é uma coisa diferente, né? A solidão não é que você tem falta de alguém, né? Não precisa estar, você pode estar sozinho e não sentir solidão. Você pode estar rodeado de 30 pessoas e estar sentindo ter a solidão com você, né? Então, Uhum. eu acho que as pessoas vão começar a se conhecer mais, né, do convívio de casa. Eu acredito que esse período vai mudar muita coisa. A gente vai se adaptando, mas acho que vai ficar muita lição para a gente, né? Vejo muito aqui em casa também, a gente sempre, aqui no começo, teve muito contratempo em relação a isso, porque é muito difícil isso que ainda eu, né, sabe, às vezes vou ter que trabalhar, vou para o hospital, Uhum. etc. Eu não estou só confinado 100% em casa. Então, e eu no começo não entendia, porque a minha esposa e o meu pequenininho estão em casa o tempo inteiro. E para mim não, Uhum. é uma outra vida. E depois que eu É. fiquei, acho que 3 dias em casa, direto, eu comecei a entender a dimensão da coisa. E quando você começa a Uhum. entender a dimensão da coisa, foi que eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada. E quando você começa Sim. a trabalhar, você fica exaurido e você fala, cara, mas eu não fiz metade do que eu fazia antes. Aí Sim. eu comecei a criar rotinas e eu comecei a tentar entender. E acho que essa criação de rotina, de eu volto a falar o micro e depois, né, a gente trabalhar e realmente dividir, né, então, pô, hoje foi o meu dia de fazer o almoço. Legal, pô, fiz o almoço. Uhum. Ficou ruim, pelo menos comer, né? Uhum. Mas, Lógico. sabe, e que eu não faria antes. Então, vamos, Uhum. faço, aconteço.
pode a gente, claro que a gente vai errar, né? Acho que é importante a gente falar para todo mundo que não vai ser 100%, nunca vai ser 100%, Com porque a gente sempre vai esperar alguma coisa da pessoa que ela não vai te trazer e a pessoa sempre vai esperar alguma coisa sua que você não vai dar para ela. sim, sim, com E certeza. conversa fundamental e as rotinas, cara. Então, assim, exercício é outra coisa que eu acho que é importantíssimo, tem que fazer, a gente não tocou nesse assunto de exercício, eu estou me virando aqui, Uhum. isso me ajuda bastante, porque meia hora, 40 minutos, que Sim, já você melhora o emocional, sim, então, muito isso importante. diminui o nível de estresse, isso diminui, assim, vai meditar, vai ler, vai fazer alguma coisa que te dê prazer, mas acho que a gente tem que ter momento do trabalho num ambiente, né, que te Uhum. e o trabalho, que você se consiga trabalhar, e você tem que ter um momento de lazer em casa também, né? Sim, fundamental, as pausas, né? E sem misturar muito as coisas, né? Então, É, crie seus horários. Acho que, a não ser que você falou muita besteira, você pode me corrigir, mas acho que é muito disso também, né? Essa criação sim, de bons hábitos, de rotina, né? E a gente começar agora nessa fase a se cobrar um pouco diferente e não cobrar tanto das pessoas. Eu acho que a sim, cobrança com atrapalha demais certeza. os Esse relacionamentos, né? equilíbrio, né? É. E sabe uma outra coisa, André, que eu vi que colocaram também uma questão falando das crianças, né? E eu acho Uhum, importante a gente levantar também essa questão, porque estamos falando tanto, né, do adulto, do emocional do adulto, e nós não podemos esquecer que as crianças, elas também estão com o emocional abalados, né? Querendo sim. ou não. Porque assim, por exemplo, sei lá, os adolescentes, vamos pensar primeiro nos maiores. Uhum, Então, imagina, eles estão tendo aula, né, online, então muitas coisas, né, eu tiro aqui pelos meus filhos, eu tenho 2 filhos, então estão tendo uma tonelada de coisas, de verdade, lives, que no primeiro momento eles super curtiram, né, até achava bonitinho, mamãe, vou entrar numa live, não sei o que, então era assim, uhum, mas que eles, para eles também, para as crianças, né, de uma forma geral, então acaba sendo também uma fase de adaptação, de novidade, tá? Para os pequenininhos, no caso teu filho, imagina, de repente, ver o papai em casa o tempo todo. Então, ele não entende, quer dizer, por que o papai está em casa aqui o tempo todo, mas de repente não está aqui brincando comigo, né? sim, Por quê? sim. Por que eu não posso agora bater lá na porta que o papai, no escritório do papai, e mostrar enfim. Então, eu acho isso também importante, essa conversa, né? Isso que eu oriento também. Eu acho importante a gente conversar com os filhos, né? Mesmo os pequenininhos, explicar, Uhum, falar, olha, não é porque o papai tem casa o tempo todo, a mamãe também tá aqui, mas assim, olha, quando eu estou trabalhando, quando eu acabar o meu trabalho, eu vou brincar com você e tal. Mas dizer isso para o seu filho, sim, né? conversar, Então, né? conversar. E mesmo com os adolescentes, eu também acho importante conversarmos com eles, porque eles também têm toda uma angústia dessa situação. Você imagina Sim, um adolescente que eles estão numa fase totalmente focada aí no social, né? Onde eles sim, gostam de sair em festas, baladas e tudo mais. E de repente, esse confinamento, essa coisa de ter que ficar em casa, né? Sem sim. contato aí com, então, eles também ficam ansiosos, ficam com essa angústia. Então, eu acho legal isso também. Aproveitar esse momento para essa aproximação com o seu filho, no sentido de ouvi-lo, né? O que você está sentindo e tarará, tudo isso vai passar, mas vamos conversar, me fala um pouquinho também de você, como foi o seu dia, né? Então, eu Acho que é acho, super. É muito, né? Eu acho. você tem a parte também dos adolescentes que vão prestar vestibular, que vão entrar na faculdade, não sabe Exato. do ano, né? Eu vejo pelo o meu pequenininho, ele desfraudou faz uns meses, então assim, o desfraude dele, por exemplo, foi super tranquilo. No dia que ele desfraudou, ele falou, não vou pôr mais a fralda, nunca mais, não fez nada, nada, nada. E aí Que começou essa parte, ele fez xixi na cueca 2 vezes, ele quer então. ele voltou a chupar chupeta, que ninguém tira a chupeta da boca dele, qualquer coisa ele já chora, às vezes ele fica mais, não agressivo, não agressivo, mas assim, você vê que o comportamento dele mudou, sabe? Uhum. Parece que ele regrediu um pouco no tempo, parece que muito do que ele evoluiu na escola
E não faz o quê? 20 dias, né? Então, Uhum. aquela coisa, mesmo com eles pequenininhos, também é sentar e conversar, né? Olha, vamos fazer xixi. Sim, porque ele está Parece sinalizando, né? Olha, ele está sinalizando que não tá, saiu, né, da rotininha, né? Então ele está mostrando com isso que de repente assim tá ansioso, tá estranhando, o que está acontecendo. E isso provoca muita insegurança também, e né? nos pais, Então, né? exato, exatamente. Então Porque eu a acho que gente é fica, importante. pô, mas onde que eu errei? O que que você está fazendo? É a primeira coisa, pô, mas é ficha, sabe? Não, calma, vamos É, lá. exatamente. Não tem nada, não é com a gente, não é errado. Eu acho que a gente tem, né? Então, para quem é adolescente, é a mesma coisa. Para quem é pré-adolescente, então acho que cada um na sua fase, né? A Uhum. culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa é da situação. Mas eu acho que realmente assim, é que a Silvana está falando, as crianças estão muito sensíveis e Então, criança fica muito sensível. Isso afeta sim, muito a gente, né? Que muito. demais a gente. E acaba, é um fator estressante master, inclusive, do relacionamento, porque muito Sim, e os sem filhos dúvida. sabem pro lado que eles vão pender, para onde eles vão correr, para quem que eles vão pedir ajuda, para quem que eles não, quem vai Claro. falar assim. E isso gera muito mais crise, né? E que normalmente quando a gente não está no dia a dia, no convívio dentro de casa, fica muito mais diluído, né? Então, Uhum. muito A Sônia difícil. Eu acho que comentando uma filha adolescente, né? Que ela também tá tendo dificuldade. Mas é verdade. Porque eles também, né, estão passando por isso, né? Estão com o emocional abalados, né? tá, todo mundo, não tem quem, Sim. de quem tem 1 ano de idade, tem 90 anos de idade, tá com o emocional abalado, né? Se você pegar o idoso Uhum. hoje, você chegar no portão para pegar a carta, já tem um monte de gente apontando o dedo, lá, né? Então assim, né, Exato. tá todo mundo muito abalado. A gente fala de criança, a gente tá, mas tem que falar também das pessoas mais de idade, né? Que elas quer queira quer Hum. não, se você com certeza encontrar uma pessoa mais de idade no mercado, você fica, para que sair de casa? Então, sabe, a Exato. gente tá julgando muito as pessoas, se julgando muito, né? Sim. Então você vê que tá tudo muito louco, né? Então, se você sai, você acaba julgando, se você está em casa, você está se julgando, julgando os outros. É um julgamento 24 horas, então um turbilhão de coisas e a gente não sabe Uhum. o que vai. Então, se vai, as coisas vão voltar ao normal daqui a 3 semanas, vão voltar ao normal daqui a um mês, daqui a 2 meses, 3 meses, se é um ano perdido, se é ano que vem agora vem o Godzilla, a gente não sabe o que vai Uhum. acontecer, né? É verdade. Então, eu acho que isso é um turbilhão de coisas né, até como a gente estava voltando a falar dessa fase de estresse e home office, então tudo que eu acho que a gente for fazer, e a gente tem que aproveitar e trabalhar da melhor maneira, Uhum. essa novidade. Então, crise, ela gera oportunidade, e a oportunidade que a gente tem de Sim. melhorar é agora. E acho que a oportunidade que a gente tem de tentar manter o nosso equilíbrio emocional e se a gente quiser recuperar alguma coisa, né, no convívio familiar, no convívio com nós mesmos e até no convívio né, no serviço que a gente está sem se ver, eu acho que, sabe, aproveitar isso. A gente só dá o valor às Uhum. pessoas, às vezes quando a gente a pessoa faz falta para a gente, né? Então, eu acho Uhum. que essa situação de ir trabalhar, que às vezes a gente não dava tanta importância, a gente tem que É. aproveitar e agradecer, né? Para não ter que passar tudo isso de novo. E quando tiver que passar, ter aprendido com os erros anteriores, né? Eu acho que Sim, sim, é com isso, certeza. de conseguir fechar, é isso. Cara, já deu quase Uhum. live. Então, se eu Só conseguir. queria mostrar aqui. Eu só queria. Vamos ter que marcar outra. Tá gostoso o Não, bate-papo. e pelo menos o pessoal tá gostando, acho que é isso, cara. Eu acho que É. se você fosse deixar para a gente até fechar essa live de uma maneira bem legal, assim, sugestões, né? Seja as sugestões assim, que para a pessoa fazer em casa, sozinha, você já falou de conversas, etc. Mas se tiver alguma outra sugestão, se tiver Uhum. de palavra para falar para as pessoas, acho que é super importante que você manja muito disso e ajuda Tá. bastante. Eu vou mostrar. Eu sei que eu vou colocar isso depois no meu Insta, tá? No meu perfil, porque como eu tô aqui na câmera frontal, então eu não sei que não dá. Mas eu vou mostrar um negócio que eu acho importante aí, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu sou aquela que sempre adota o caderninho.
Então, meus pacientes sabem que todos, né, ele tem que ter um caderninho aí de terapia, tá? Eu gosto muito, eu acho super importante essa coisa do escrever, tá? Então, aqui é um exercício, na verdade, só para ajudar também, que é assim, você colocar, por exemplo, né, as coisas que, quando você está com um monte de coisa vindo na cabeça, não sei por onde começar, o que eu vou fazer, tarará, tarará, pensando no tema aqui da nossa live hoje. Então, por exemplo, você pega o seu caderninho, pega um papel, coloca esses 4 quadrantes, né? E aí, assim, você coloca importante, mas não urgente, tá? Então, as coisas que são importantes e não urgentes, eu decido quando fazer, tá? Aqui, importantes e urgente. Então, eu faço. Então, essa vai lá no prioridade. Eu vou fazer. Por quê? Porque é importante, porque é urgente. Não importantes e nem urgentes. Então, isso daqui eu posso deixar para mais tarde. Eu não preciso fazer agora, tá? E urgentes, mas não importantes, eu posso delegar. Então, depois eu vou colocar isso, deixar lá direitinho, eu vou explicar. Mas é um exercício que, querendo ou não, faz parte também desse planejamento, né? Dessa disciplina, do equilibrar o dia, tá? Então, eu acho que assim, aproveitando agora a mensagem final, eu acho que é justamente isso, é nós, na medida do possível, né, nos ajudarmos, tá? Tanto nós mesmos, né, quanto os outros. Então, é aquela coisa de você, nesse momento de desespero, de seja lá o que for, qualquer sentimento aí mais negativo, se acolha. Eu acho que esse é o mais importante, procurar se acolher, porque isso faz parte, tá? E lembrar que nós já passamos por isso. Então, da mesma forma que tudo isso vem como um gatilho negativo, como eu disse no início, vamos então aprender também, vamos buscar nas nossas janelas mentais, que eu costumo dizer, né, que nós temos aí de tudo que nós vivemos, alguma coisa positiva. Então, assim, eu já passei por outras situações, né? E hoje estou aqui, estou inteira, deu certo, consegui. Então, é a mesma coisa, é essa mensagem. Estamos passando agora todos juntos, né? No mesmo barco, a mesma situação, mas assim, isso tudo vai passar, tá? E eu acho que é justamente esse olhar com carinho, tanto para dentro quanto para fora, tá? Eu acho que é essa mensagem para que tudo fique o mais equilibrado possível, né? Ah, é isso aí. Eu vou fazer esses quadrantes aí depois, hein? Faz, É, depois eu vou vou colocar fazer. lá. É bem legal. Isso ajuda aí no dia a dia, aí no planejamento. É bem, bem interessante. Dá uma Show de. acalmada. Não, vou fazer. E, Ju, eu só tenho que te agradecer. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu a live. E vamos deixar disponível, tá gravada essa live. Nós vamos gravar, Sim, vou sim. disponibilizar e depois a gente vai deixar para quem quiser assistir. Vamos, se tiver alguma dúvida que a gente não colocou, não tirou, a gente depois vai tirar, tá? E depois a gente vai marcar, vamos fazer mais. Vamos. Foi super legal, acho que me ajudou bastante também. Obrigado pela ajuda. Eu acho que Uhum. foi uma Nossa, terapia. eu que agradeço. André, eu que agradeço. Foi muito gostoso. Foi um bate-papo sensacional aí. Gostei que tanta gente participou. Foi uma energia muito gostosa aí, tá? E vamos sim, vamos fazer mais vezes. Achei muito legal. E pena que passou tão rápido, né? Que agora já Boa. estamos aí no final, mas aí ficou essa vontade aí, com esse querer mais, tá bom? Mas É isso eu aí. que agradeço. Foi muito gostoso mesmo. Obrigada pelo convite. Viu? Um beijo para você, Super Ju. beijo, gente. Se cuidem, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.